Olá, eu sou a Marcela, sou professora de filosofia na Rede Estadual de São Paulo. Quero agradecer aqui a oportunidade da Rede Filósofos para poder apresentar e falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho de pesquisa, o que eu pesquiso atualmente e qual foi o objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu quero primeiro me apresentar. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sou da primeira turma de filosofia da Unifesp. É algo que eu realmente tenho bastante orgulho em dizer. Tenho especialização pela PUC São Paulo em teoria psicanalítica. Venho estudando melancolia há um pouco mais de 10 anos também. E pesquisei no mestrado a filosofia, né, a partir de a melancolia, a partir de uma perspectiva filosófica e histórica. Bem, é isso. Então eu vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho de pesquisa, né? Eu pesquiso a melancolia há um pouco mais de 10 anos, como eu falei para vocês, quando eu ingressei no curso da PUC, na especialização. De lá para cá, eu venho estudando, me aprofundando sobre algumas perspectivas, né? A partir de leituras freudianas, de textos freudianos, mas foi no mestrado que eu pude ter a oportunidade de desenvolver essa pesquisa a partir de uma linha histórica, né? Onde a gente pôde traçar vários acontecimentos dentro da cultura, principalmente ocidental, que traz novas formas de entender e compreender a tristeza, mais especificamente a melancolia. Então, eu quero apresentar para vocês de primeiro que o meu estudo ela vai partir de Homero, no século, mais ou menos século VIII a.C., e se estende até os dias de hoje. E o que a gente conseguiu perceber durante essa trajetória? Que em Homero, começando por ele então, que em Homero a gente tem o privilégio de perceber como que o Homero, por meio da poesia, da poética, faz o registro de como a sociedade grega do século VIII a.C. se organizava, tanto economicamente, religiosamente, socialmente, e como isso vai influenciando novos modos de entender a realidade dali em diante. Então, nas poéticas de Homero, nos textos homéricos, a gente tem dois textos, no caso a Odisseia e a Ilíada. A gente tem esses textos e é na Ilíada que a gente vai encontrar o primeiro, o que muitos pesquisadores entendem como sendo o primeiro registro de um estado melancólico ou depressivo. Na Ilíada tem um herói, Belerofonte, que depois de vencer uma guerra, ele se isola da sociedade, então ele se distancia da vida em sociedade e começa a ter uma vida mais introspectiva. E nas narrativas homéricas, essa característica, isso que acontece com Belerofonte, é consequência de um castigo divino. Então, o padecimento, o entristecimento de Belerofonte, desse herói, ele é marcado pela uma ira, pelo um descontentamento divino que coloca, né, que introduz no herói esse traço característico da tristeza. Mas é importante entender que em nenhum momento em Homero ele descreve ou fala sobre melancolia. Não aparece esse termo melancolia nos textos de Homero. Por outro lado,
o que a gente pode tirar das leituras de Homero é o seguinte, que a sociedade grega do século VIII entendia a doença e a saúde como uma consequência da divindade grega, das divindades gregas. Então, se eu estou sofrendo com algum tipo de enfermidade, para aquela sociedade da época, da Grécia Antiga, século VIII a.C., essa enfermidade é consequência de um castigo divino que atribui ao meu ser, não ao meu corpo, ao meu ser, essa enfermidade. E para eu restabelecer a saúde, eu teria que retomar ou entrar em harmonia novamente com essas divindades. E aí, uma coisa bem interessante é que a gente tem, nesse período, templos dedicados a algumas divindades, e o templo de Apolo é um templo como se fosse, se a gente fosse fazer um paralelo, como se fosse hospitais. Então eu chego lá nesse templo, estou adoecida, eu sou recebida por um sacerdote de Apolo, e ele vai me dar dicas ou me dar comandas para que eu restabeleça a minha saúde. Por meio de um jejum, de uma alimentação, de ingestão de líquidos, de banhos, de ervas, ou de tomar chá e por aí vai. Ou de sacrifícios, né? Não comer ou não beber tal alimento, ou castigar meu próprio corpo, como caminhar ou correr, fazer algum tipo de atividade física e por aí vai. Olha que interessante, se a gente for fazer um paralelo com os hospitais, esses rituais são hoje em dia seriam tratamentos, né, de saúde. Eu vou ao médico hoje, atualmente, descubro que o meu colesterol está alto, e o que o médico faz? Ele me dá uma série de exercícios para eu praticar, alimento, bebida, retira alguns alimentos para eu comer, e eu restabeleço a minha saúde a partir dessas comandas médicas. Mas aí, a minha perspectiva é que eu prejudiquei meu corpo de alguma forma por algum tipo de alimento, algum tipo de má funcionamento de algum órgão, então algo físico, palpável. Isso não acontece lá na Grécia Antiga. A saúde e a doença ela é entendida como algo sobrenatural. Quando a gente avança um pouco na história, a gente vê então esse tipo de pensamento ser substituído pelo pensamento de Hipócrates. Hipócrates, quem foi ele? Ele é o primeiro médico, ele é considerado pai da medicina do Ocidente. Ele é responsável pela primeira teoria corporal, significa o quê? Que ele tira a onipotência das divindades e entende a saúde e a doença como consequência do corpo físico do sujeito, né? Então o sujeito ele está adoecendo ou ele está se recuperando da saúde a partir do seu próprio corpo. Então para Homero a gente tem, para Hipócrates, o nosso corpo ele é constituído por 4 tipos de humores: a bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue. E essas bilis e esses fluidos, quando estão em equilíbrio, eles são responsáveis pela saúde do sujeito. Agora, se existe um desequilíbrio em um desses fluidos, a gente vê o surgimento da doença. E aí não é por coincidência que o termo melancolia ele aparece pela primeira vez nos textos médicos hipocráticos. É Hipócrates que vai definir o que é melancolia. Ele vai dizer que melancolia é um estado de tristeza prolongado, que junto com essa tristeza tem a ideia do medo. Então é tristeza e medo ao mesmo tempo. E além disso, a consequência, o que causa a melancolia seria o excesso de bile negra no corpo humano, por algum motivo, ou por ingestão de algum tipo de bebida, ou por algum tipo de alimento em específico que foi ingerido, e por aí vai. Então, era só a gente restabelecer, era só a gente equilibrar a nossa alimentação e esses líquidos, que a gente restabeleceria novamente a nossa saúde, o nosso estado normal de ser, né? E a melancolia, um pouco ainda mais para frente, a gente tem o primeiro texto filosófico que se chama Problema 30,
que é atribuído ao filósofo Aristóteles. Embora ninguém saiba exatamente quem é o dono, quem escreveu, o autor dessa obra, muitos pesquisadores acreditam sim que é um texto aristotélico, mas não tem nenhum tipo de comprovação, né? São só estudos mesmo que indicam que seja possível ser de Aristóteles. A gente tem dentro desse texto Problema 30 uma perspectiva extremamente nova, que é apresentada a melancolia como um tipo de melancolia que é adquirida, ou seja, eu comi algo e desequilibrou meus humores, então eu adquiri melancolia. Então, se eu adquirir, eu posso restabelecer minha saúde a partir da alimentação, dos líquidos e tal. E o outro tipo de melancolia, que essa é a novidade, que é o temperamento melancólico. O que seria o temperamento melancólico? Seria um tipo de melancolia que o sujeito nasce com ela, ou seja, o sujeito já nasce com a bile negra em desequilíbrio em relação aos outros humores. Essa melancolia seria uma melancolia natural, e por ser natural, ela não teria como restabelecer a saúde do sujeito. Enfim, eu vou traçando então essa pesquisa a partir dessas perspectivas de sujeito e o entendimento do que é saúde e doença, a partir da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna até a contemporaneidade, e a gente vai percebendo como que a gente chega na depressão hoje em dia. A minha pesquisa, agora em outubro de 2023, eu lancei o livro, que se chama, esse daqui, que se chama Melancolia da Bile Negra, a sombra do objeto que encobre o eu. Ficou uma graça esse livro. Quem quiser, quem tiver mais interesse sobre isso, sobre a tristeza, eu super recomendo, né? Claro, eu super recomendo, é o livro que eu escrevi, né? Aí, aqui tem minha fotinha, que eu tô super elegante aqui na foto, a capa também ficou super graciosa. Então é isso. Essa minha pesquisa foi publicada em livro. Quem tiver interesse, eu sugiro. Tem várias coisas interessantes aqui. E eu agradeço novamente a Rede Filósofas e espero que seja de bom proveito para todos o vídeo, e um grande abraço e obrigada mesmo. Tchau!